E aí, gente, beleza? Esta é a segunda parte do nível 11. O nível 11 foi reescrito e a wiki ficou absurdamente enorme. Então, esse vídeo está sendo separado em 3 partes e essa é a parte 2. Assiste a primeira parte lá. E agora vamos para a aba de colônias. Colônias do nível 11. Como o nível 11 é um marco na história dos Backrooms, listar todos os grupos é impossível. E é isso, gente. Até um outro dia. Mentira. No total, considerando os muitos que nascem nos Backrooms, a população do nível 11 é de aproximadamente 129.500 habitantes, um número calculado a partir de um censo voluntário realizado pela equipe do banco de dados do público geral. Alguns dos principais grupos atuais, no entanto, são os seguintes. A capital. A capital é o principal centro residencial de todo o nível 11. Embora existam muitas comunidades individuais que não estão alinhadas a grandes grupos, essa capital do nível 11 se orgulha de ser o principal centro não alinhado para pessoas que buscam se estabelecer, com uma largura de 8,8 km, com uma população de 45.000 pessoas, que vivem predominantemente em pequenos apartamentos. Devido ao tamanho desse espaço ocupado, tanto em dimensões quanto em população, a cidade adotou um sistema governamental vago, uma economia baseada na moeda. Moradias são garantidas para qualquer morador, desde que esteja empregado com 2 meses de tolerância para novos moradores, ou aqueles entre empregos. Ingredientes básicos para alimentação e roupas cultivados, feitos ou coletados localmente também são oferecidos gratuitamente na forma de suprimentos. Serviços pagos vêm de luxo, como objetos anômalos, alimentos raros, materiais de construção, roupas elaboradas e importações. Obter ingredientes alimentares básicos, além do que seria esperado para você ou sua família, também tem um preço. Conseguiram capitalizar num lugar infinito com recursos ilimitados. Deixa o like no vídeo. Graças às colaborações com o Backrooms Remodeling Company, a capital tornou quase todos os edifícios em seu território não apenas acessíveis, mas também totalmente mobiliados para qualquer finalidade que o edifício originalmente cumprisse. Graças à aliança estabelecida em seus primeiros anos, eles têm trabalhado constantemente em conjunto nas expansões e modernizações da capital. Embora os registros originais estejam perdidos há muito tempo na história, acredita-se que, quando os líderes originais da capital notaram que a capital parecia antiquada em comparação ao resto do nível 11, eles contrataram o Backrooms Remodeling Company para ajudar. Como resultado, a evolução do nível 11 é constante, independentemente de estar sendo observado ou não. O mesmo também se aplica à sua ausência de no-clips de mercadorias, o que permitiu os pesquisadores confirmarem a existência do efeito. Em uma nota relacionada, a capital também é o primeiro lugar onde muitos grupos aprendem sobre o Backrooms Remodeling Company. Se você é novo em Backrooms e caiu nesse vídeo aqui do nível 11, sem saber muito da história, você conhecerá bem sobre o Backrooms Remodeling Company nos vídeos dos níveis 90, 0.2, 0.3, 998.2, entre outros. Mas, se você é do tipo que quer ver todos os vídeos, maratonar todos os vídeos, uma curiosidade é que o Backrooms Remodeling Company apareceu no canal a primeira vez no vídeo do nível 40. Lá ele foi citado a primeira vez. Então naquele vídeo você pode ver a primeira menção ao Backrooms Remodeling Company e depois assistir esses vídeos que eu citei, onde realmente se desenvolve sobre eles. A capital existiu em muitas formas, e não foi a primeira grande comunidade a se estabelecer no nível 11. Seus registros orais são anteriores aos registros escritos, em cerca de 50 anos, tendo surgido por volta de 1200 a.C., com alguns de seus membros originais descendendo do que mais tarde se tornaria Caóquia. A capital, apesar de momentos em sua história em que oscilou para o oposto, é neutra e acolhedora. Atualmente é governada por um grupo de presidentes que se revezam anualmente, com todas as decisões da capital passando por eles antes de serem promulgadas ou negadas. Um brinde a mais um milênio da indústria infinita. As saudações escritas em um cartão de ano novo passado pela capital para comemorar os 3.000 anos de existência da cidade, por volta de 31 de dezembro de 1799. Indústria Infinita é um dos nomes do nível 11 usado no século XIX. Dá uma olhada no canal secundário. Malt Martyrs. Os Malt Martyrs evoluíram a partir de muitos nomes e recomeços suaves, mas seus objetivos têm sido consistentes e simples. Eles funcionam como um grupo de caridade, transportando suprimentos de locais isolados ou de difícil acesso e doando a maioria deles para outros grupos em zonas designadas do nível 11. Eles depositam os suprimentos coletados em horários aleatórios e geralmente deixam bilhetes anônimos, informando as casas ou grupos próximos sobre a entrega. Apesar de alguns grupos solicitarem que se mudem ou parem, eles continuam, como descrito por um membro, pelo bem dos menos afortunados. São uma facção sem hierarquia, porta-vozes ou lógica externa. Em vez disso, optam por fazer o que quiserem, quando quiserem. Devido às suas viagens, os Malt Martyrs também vivem de forma nômade. Eles têm uma abordagem relaxada em relação à entrada de novos membros. No entanto, sabe-se que muitos membros inexperientes do Malt Martyrs não permanecem por muito tempo. Fazer parte de suas fileiras exige que tenham um conhecimento profundo de saídas do nível 11, algo que muitos não conseguem compreender.
Muitas de suas tentativas fracassadas levaram à descoberta de novos níveis, posteriormente catalogados pelo GPD. De Daryl Mari, com amor. Um pequeno bilhete embutido em um buquê de flores foi entregue a uma Tilly White, que educadamente recusou o convite de Daryl por volta de 2021. O GPD, Banco de Dados Público Geral, Equipe B. Embora o banco de dados do público geral opere em seu próprio nível, eles também possuem um estabelecimento secundário no nível 11. O objetivo é catalogar esse nível e recrutar novas pessoas para se dedicarem à sua causa. Embora a história do GPD seja bem conhecida e documentada, seu prédio secundário é frequentemente esquecido, tendo sido até mesmo omitido em muitas revisões desse artigo. E esse texto é muito interessante. O que ele quer dizer na prática é que esse grupo já existia no nível 11 antigo, só que ele foi esquecido de ser adicionado no artigo. Isso é interessante porque isso dá uma continuidade à história. Talvez apenas esse texto aqui queira dizer muito sobre a reescrita desse nível. Afinal, quando um nível é reescrito, a gente tende a entender que não é uma atualização do artigo, e sim que o novo artigo é como se fosse um retcon. Esse novo artigo sempre esteve lá e o artigo antigo nunca existiu. Porém, nesse caso aqui, esse texto pode dar a entender que o artigo antigo do nível 11, ou seja, o vídeo do nível 11 antigo que temos no canal, ele também é canônico. E isso aqui é literalmente uma reescrita do artigo, e não um novo artigo que era para estar aqui o tempo todo. Entendem? E isso é muito interessante, porque dá um contexto a mais para essa wiki. Confere aí se você tá inscrito. Essa base secundária foi criada em 1964, com a ajuda de outras organizações que já não existem mais. O GPD nunca criou uma base em um nível com um único propósito de catalogá-lo, mas considerando que não existe um nível como o nível 11, é fácil entender por que foi criado uma. Para proteger seus servidores, nada digital é armazenado na equipe B do banco de dados do público geral. O GPD foi fundado em 1943 e é responsável por facilitar o boom moderno na documentação dos backgrounds. Eles gerenciam os servidores nos quais essa página está hospedada, e seus infinitos repositórios de dados armazenam praticamente todas as outras páginas. Seus arquivos físicos também permitem que as pessoas cataloguem dados analógicos, que a equipe B sempre aceita com prazer e devolve à sua base principal. Não coloque nenhum trecho aqui. Isso seria estranho, considerando que somos nós que hospedamos a página. Essa foi uma resposta do GPD ao pedido de publicação de um trecho relacionado a eles de seus arquivos, em 22/9/2021. Interessantíssimo esse grupo. Agora sabemos onde está hospedado o Wikidot dentro dos backgrounds. Toda a wiki de backgrounds do MEG está aqui nesse grupo, no nível 11, mas isso levanta umas questões. Os bancos de dados do BNTG, Olhos de Águas e outros grupos também estão aqui, porque se estiverem, isso implica que o GPD é um grupo neutro, que hospeda tudo para todos. Talvez desde que paguem? Porque se for o caso, pensa na visão dos Olhos de Águas. Um grupo que quer mesmo manter seus segredos, tipo manter o segredo da existência do nível 48.1, que até agora, por enquanto, só eles sabem que existe. Eu, como um Olho de Argus, não confiaria em deixar essas informações na mão de um servidor que também hospeda informações do MEG. Vai que vaza. O que nos leva a questões. Será que sim, todos os grupos têm seus bancos de dados pessoais e são hospedados aqui e eles realmente confiam que o GPD não vai vazar ou que não tem possibilidade de vazar? Ou será que o GPD hospeda apenas o banco de dados do MEG e talvez de outros grupos? E alguns outros grupos preferem não hospedar com eles? Enfim, mistérios. MEG, Base Beta e Acampamento Âmbar. O MEG é um grupo muito importante, considerando que foram eles que deram a nomenclatura nível 11 ao nível 11 moderno, e é o nome mais usado. Eles se estabeleceram no nível 11 no início de 2016, em parceria com pequenas comunidades para estabelecer uma base de operações. Graças, em parte, aos Malt Martyrs, muitos dos bens recuperados são exportados do nível 11 para outras bases do grupo. Seus objetivos gerais são catalogar o máximo possível de níveis dos backgrounds, estabelecendo uma variedade de alianças positivas para expandir seu alcance e capacidade tecnológica para pesquisas futuras. Confere aí se o sininho tá ativado. Como o grupo mais prolífico a documentar anomalias no século XXI, o nível 11 tornou-se um lar secundário para suas equipes de reconhecimento. Eles usam boatos e experimentos no local para encontrar novos níveis, embora percam muitas pessoas com essa tática. Graças à catalogação, no entanto, isso permitiu que muitas pessoas retornassem em segurança caso fossem acidentalmente catapultadas para fora do nível 11. Desde que seu sistema de numeração de níveis foi adotado pelo GPD, o nível 11 tornou-se o termo mais conhecido para a cidade. Anteriormente, o GPD usava o sistema de cenas, extinto por volta de 1997, e o sistema de descritor, extinto por volta de 1970. O GPD usava o sistema de cenas para chamar o que chamamos de níveis hoje, e sabemos que o sistema de cenas era utilizado pelos líderes da história da Guerra pela Cena 01.1, e na parte anterior vimos que tem registro dos líderes no nível 11, o que indica que provavelmente os líderes eram o principal grupo do nível 11, como hoje é o MEG, o que é interessante, porque indica que o GPD faz o trabalho deles antes do MEG existir.
existir, mas isso levanta questões. Se o GPD já fazia o trabalho de banco de dados antes do MEG, por que não temos registros antigos? Meio que temos. É dito no vídeo da Guerra pela Cena 01.1 que os níveis 600, 812 e 910 apareceram resquícios de um artigo antigo neles, que era o artigo da Cena 01.1, o que indica que sim, se o artigo da Cena 01.1 existia, tanto que passou a aparecer nos níveis 600, 812 e 910, então os líderes catalogavam coisas assim como o MEG faz. Mas o MEG é conhecido por inovar no banco de dados deles, justamente porque o banco de dados do MEG é público. O do BNTG e dos Olhos de Argos, tudo indica que são bancos de dados privados, e apenas os membros deles têm acesso. Se a regra nos backgrounds é que cada grupo tem seu banco de dados privado, e o MEG é o único que mantém o banco de dados público, tudo indica que não temos informações públicas de tantos arquivos dos líderes e das cenas, como temos do MEG e seus níveis, porque os líderes provavelmente tinham um banco de dados privado, assim como é regra nos backgrounds. O MEG que inventou de fazer um banco público e deu resultados, se tornou assim meio que o grupo do povão, afinal ajudou muita gente a sobreviver, já que as informações estão públicas para serem pesquisadas. Isso explica porque temos tão poucos níveis de cenas na história, porque provavelmente os arquivos são privados. Mas isso levanta outro questionamento. Se o grupo deixou de existir porque todos os líderes foram para a Cena 01.1 e todos foram jogar de Vasco, por que o GPD não liberou esses arquivos? Não tinha mais ninguém nos líderes, não tinha mais contrato talvez. O que os líderes descobriram seria útil para todos os backgrounds. E aqui temos teorias. Comenta alguma coisa para engajar o vídeo. Pode ser que faça parte do contrato do GPD que nunca se libere os arquivos de um grupo, o que explicaria a dúvida que ficamos de será que grupos como Olhos de Argos e BNTG deixariam seus bancos de dados na mão do GPD porque vai que vaza? Isso aqui pode ser um indício de que sim, eles deixam porque existe um contrato de que eles nunca vazam informações, não importa o que aconteça. O GPD pode ser neutro, a ponto de todos os grupos concordarem em deixar as coisas com ele, porque se o GPD vaza uma informação, todos os grupos vão deixar de confiar nele e vão tirar seus bancos de dados de lá. Então o GPD poderia falir. Então tem essa lógica, faz sentido. Ah, mas a página da Cena 01.1 vazou no banco de dados do MEG, nos níveis 600, 812 e 910. Mas segundo o que as próprias wikis dizem, isso aconteceu espontaneamente. Backgrounds têm anomalias, e simplesmente quando o MEG resolveu escrever esses arquivos sobre níveis específicos, uma anomalia afetou o banco de dados, e fez com que um arquivo anterior se anexasse a um arquivo posterior. No caso da Cena 01.1, aos níveis do MEG. A invasão, entre aspas, do sistema do MEG não é incompetência na segurança. Se fosse, isso seria culpa do GPD, e o MEG retiraria seu banco de dados de lá. Então, se o MEG não tirou seu banco de dados quando o sistema foi invadido, por exemplo, no nível 151, então isso indica que eles sabem que anomalias dos backgrounds acontecem, e tem coisas que não tem como você simplesmente evitar. Então, o vazamento do arquivo da Cena 01.1 nos níveis do MEG não é um indício de que o GPD é incompetente. É uma das anomalias dos backgrounds que os grupos dos backgrounds estão cientes que podem acontecer. Ou seja, faz sentido que os grupos deixem seus bancos de dados lá, mesmo sendo secretos, porque é o melhor lugar para se deixar, mesmo que de vez em quando uma coisa ou outra possa vazar por anomalias dos backgrounds e não por incompetência do GPD. Mesmo que um novo outro grupo surgisse para querer hospedar o banco de dados dos grupos, ele não seria melhor que o GPD. As anomalias dos backgrounds também afetaria ele inevitavelmente, então nem faria sentido você querer mudar onde seu banco de dados está hospedado. Isso pode valer para outros grupos. Digamos que os Olhos de Argos tenham um banco de dados pessoal. As informações deles são tão vazáveis quanto se estivessem no banco de dados do GPD, porque as anomalias dos backgrounds afetam as coisas aleatoriamente. Então, essa é uma boa teoria. Eu acho que ela explica muito sobre o GPD. Porém, temos datas. Apoie o canal, se puder. O sistema de cenas deixou de ser usado pelo GPD em 1997. Isso faz sentido, porque os líderes meteriam o pé do nível 11 em 1987, quando a Cena 01.1 foi descoberta. Ela era um nível 11 melhor para eles. A guerra pela Cena 01 do Unstable contra os líderes começou em 1992 e só terminou em 1999. Provavelmente, eles só pararam de usar o sistema de cenas dos líderes por dois motivos. Mesmo que os líderes vencessem Unstable na guerra, eles nunca mais seriam um grupo grande e poderoso como eram, porque a guerra trouxe muitos problemas pro grupo. 2. O segundo motivo provavelmente foi a chegada do MEG. Se eles pararam de usar o sistema de cenas, é porque um novo sistema foi proposto, ou seja, o MEG propôs o sistema de níveis. E como em 1997 a guerra ainda estava rolando,
Provavelmente ela era pública. As pessoas dos backrooms, ou menos os grupos, sabiam dessa guerra. Eles já sabiam que os líderes terminariam mal, e depois, com o Meg em ascensão, resolveram mudar o sistema. Só tem um problema nessa lore aqui, tá? Porque eles pararam de usar o sistema de cenas em 1997, sendo que não existia outro sistema na época. Na wiki do Meg, diz logo no começo que o Meg começou como um posto avançado de exploração em 2012. Então o Meg nasceu por essa época. Então não parece que tinha o sistema de níveis na época de 1997 para eles pararem de usar o sistema de cenas. E não temos informação alguma sobre um sistema intermediário entre cenas e níveis. Parece que de cenas pulou direto para níveis, e se não tinha níveis na época de 1997, como que eles pararam de usar o sistema de cenas? Eles passaram a chamar os níveis de nada? Sabe, não faz sentido abandonar. Mesmo que os líderes tivessem pra morrer, pra ser extintos, ou pra parar de ter influência, se hoje o Meg fosse extinto, o sistema de níveis continuaria sendo usado por um bom tempo, porque atualmente é o sistema mais conhecido e mais usado. Não faria sentido eles pararem de usar o bagulho que é o mais conhecido na época, porque o grupo deixou de existir ou está pra deixar de existir, sabe? Sendo que não tem outra coisa pra eles chamarem. Então essa lore parece que não faz sentido, parece que tem realmente um furo aqui nessa página, mas como é backrooms, eu sempre considero que pode ser que não seja um furo, pode ser que tenha uma explicação pra isso, só que não está nessa página, pode ser que esteja em outra página, enfim, mas por enquanto me parece um furo. Outra situação interessante é sistema de descritor, que eu não sei o que é. Isso já foi citado em algum lugar? Alguém lembra? Pelo visto, é o sistema que veio antes do sistema de cenas, até que os líderes chegaram e propuseram o sistema deles. Quem sabe no futuro esse sistema de descritor não seja mais abordado. O Meg mantém acordos mútuos com quase todos os grupos, independentemente do tamanho, exceto com grupos próximos que são fragmentados. Com essas alianças, eles atraem muitas pessoas para suas fileiras, especialmente aqueles nascidos no nível 11, que buscam aventura e exploração pelo multiverso visível dos backrooms. Apesar de não ter os mesmos meios para tornar todos os edifícios acessíveis como a capital, o Meg ainda usa o nível 11 para habitar muitos de seus membros menos preparados para sobrevivência ou aqueles que desejam viver em um nível externo. A base beta é a única base principal do Meg que não fica em um nível interno. Muito de sua população, que não são exploradores ou recrutadores, são saqueadores, pilhando o conteúdo de fábricas ou lojas e os itemizando para outros levarem para outras bases do Meg. A organização irmã do Meg, chamada Acampamento Âmbar, também reside no nível 11 e está a uma curta distância da base beta. Como um centro educacional, eles ensinam o básico dos backrooms para novos membros, ajudando-os a sobreviver em outros lugares. Com o tempo, especialmente após a criação do BNTG e do UEC, o Acampamento Âmbar se distanciou do Meg. Então, por que se chama base beta? É tipo a sexta base principal que tentamos estabelecer, e a quarta bem sucedida, porque é nossa segunda base mais importante, obviamente. Você não sabia como era o alfabeto grego? É tão óbvio. Uma conversa arquivada entre Justin Zimaus, supervisor principal do Meg, e a veterana Melody Parker. Eu sinto que essa Melody Parker já apareceu em algum momento, só não lembro onde. Ou vocês lembram? 30/7/2019. Hype. BNTG, Nova Times Square. Devido à sua origem como um grupo dissidente do Meg, a comunidade fica apenas a alguns quarteirões da base beta. O nome vem da aparência da praça da capital, que lembra a Times Square, em Nova York, graças à sua aliança com o Backrooms Remodeling Company. Como a Nova Times Square é a segunda sede mais importante, sendo a principal a Fortaleza do Comerciante no nível 1, o funcionamento de sua base é idêntico às práticas e costumes de outros lugares. O exterior da comunidade é murado e possui 2 entradas vigiadas que catalogam o fluxo de viajantes. O centro é uma mistura extensa de barracas de mercado e lojas que vendem diversos itens anômalos e materiais essenciais para a vida, todos comerciados por meio de uma moeda própria do BNTG, chamada prensas. Os BNTGs operam em uma estrutura social de tipo capitalista, além de gerenciar uma rede de comércio neutra em todos os backrooms e oferecer condições de vida semelhantes às das frontrooms para o seu povo. E as prensas são um pilar fundamental do cotidiano dos moradores da Nova Times Square. Embora as moedas de plástico sejam a única forma de comércio em qualquer comunidade do BNTG, comerciantes que passam e desconhecem desse costume têm isenção, desde que negociem em lojas específicas. Cada um desses negócios também é completado com uma doação de prensas, tanto para familiarizar as pessoas com as prensas, quanto para incentivá-los a usá-las. Morar na Nova Times Square é uma mistura de coisas. Parece que o grupo às vezes prefere dar mais atenção ao comércio do que aos moradores, como se isso não fosse base do capitalismo, né? Viver no BNTG como um recluso também foi descrito como um choque cultural, devido ao desejo do grupo de
recriar a cultura da Terra Ocidental. Quer dizer, ei, eu gosto de dinheiro como todo mundo. Eu só não esperava que fossem basicamente peças de Connect 4. Tô tentando imitar o Siriguejo, mas eu sou péssimo nisso. Eu gosto de dinheiro. Uma análise feita por um dos membros focais do BNTG sobre o desenvolvimento das prensas, por volta de 2016. Connect 4 é esse jogo que tá passando aí na tela. E como foi dito que as moedas do BNTG são feitas de plástico, então faz sentido a comparação de que elas parecem desse jogo. O EC, Tebas. Embora não sejam cegamente hostis, como podem parecer, o EC é incrivelmente arraigado em seus costumes. É uma organização antropocêntrica, um sistema de moralidade que coloca a humanidade como uma forma de vida mais superior, que cria comunidades isoladas, autossuficientes e com capacidade para o comércio. Eles prezam muito pela segurança do seu povo e mantêm sua pequena seção do nível 11 murada, com apenas uma entrada fortemente policiada. Poucas pessoas têm permissão para passar, e entidades, independente da sua hostilidade, são mortas à vista. Acredita-se que o EC use Tebas para manter sua população trabalhadora com moradia, alimentação e empregos. Muitos de seus documentadores vivem no nível 11 e têm um segmento especial nos servidores do GPD, armazenados em segurança. Apesar da produção e autorrenovação constante do nível 11, sua população ainda trabalha em cultivos ou trabalhos braçais. Eles costumam deixar sua presença conhecida e suas intenções claras quando deixam Tebas, mas raramente apreciam forasteiros. Como são um fragmento do MEG, eles os desprezam quando tentam investigar seu funcionamento interno, mas até mesmo outros grupos foram forçados a deixar suas instalações. Você atirou em um bebê? Ele tava se aproximando. O que mais eu poderia fazer? Trecho da transcrição de rádio entre o então líder do UEC e uma guarda da base de Tebas sobre o assassinato de um jovem Faceling antes de 2018. O UBDS, a sede do United Backgrounds Delivery Service, ou o Serviço de Entrega Unificado dos Backgrounds. Existindo desde 2004, os fundadores da UBDS vivem nômades nesse nível há gerações, alguns vindos dos Multimartyrs, devido ao seu conhecimento do layout do nível 11 e a sua agilidade. Eles transportam mercadorias e cartas pelos backgrounds e recebem comissões de qualquer grupo, de qualquer tamanho, que seja disposto a negociar por seus serviços. Como o nível 11 é um nível central e como eles conhecem suas entradas e saídas, eles usam esse mundo como sua sede. Como é impossível conhecer todas as saídas do nível 11 e como o BDS é composto por um número limitado de pessoas, eles não usam o nível 11 para chegar a todos os seus destinos. No entanto, eles o utilizam como primeira etapa para todas as suas entregas. Eles têm um vasto conhecimento do nível, que guardam para si a fim de se manter acima da concorrência. Acredita-se que esse vasto conhecimento exceda o conhecimento do próprio banco de dados público geral. Embora o grupo contrate novos trabalhadores, eles não têm acomodações específicas para seus funcionários, e na verdade, a maioria deles reside na capital. Não são recomendados como grupo para se estabelecer, mas são um excelente parceiro de negócios para organizações espalhadas por vários níveis. 4 de 10 estrelas. Não me entenda mal, a entrega foi rápida. A adição de um pouco de refrigerante e pretzels foi legal. Só queria que a porcelana fina que eu tinha fosse manuseada com um pouco mais de cuidado. Uma avaliação de um usuário feito por um membro da Ariane Circle, feita pelo banco de dados do GPD, no qual o BDS opera, 22/12/2006. Cara, o que é esse Ariane Circle? Não tem link pra clicar nisso na wiki. Eu achei que fosse um erro de tradução, na verdade. Eu achei que seria, sei lá, uma avaliação de uma usuária chamada Ariane Circle, mas não. Realmente tá escrito, avaliação feita por um membro do Ariane Circle. O que é Ariane Circle? Não escutei isso antes. Outra coisa, quanto mais os grupos passam, mais a gente vê que realmente todos eles são hospedados no GPD, o que torna a minha teoria anterior mais válida. IMBH, Centro de Pesquisa Charles Darwin. Com intenções semelhantes ao GPD, o Museu Internacional de História dos Backgrounds possui seu próprio estabelecimento secundário no nível 11. Como o nome indica, esse centro de pesquisa concentra-se em biologia e antropologia. Considerando que o nível 11 pode, teoricamente, abrigar todas as entidades de todos os níveis, e que o nível 11 é habitado há quase 7.000 anos, não é surpresa que o IMBH tenha aberto um estabelecimento de pesquisas aqui. Ao contrário da sede do museu, o nível 216, o Centro de Pesquisa Charles Darwin não é aberto ao público. Ele contém informações confidenciais sobre a história do grupo e estudos em andamento, que não desejam que se tornem públicos. Os visitantes que acreditam que esse centro é um museu público, geralmente recebem instruções sobre como chegar no nível 216, que podem ser encontrados em seus perfis no banco de dados. O Centro de Pesquisa Charles Darwin foi inaugurado muito tempo depois da criação do próprio grupo. Foi estabelecido quando o supervisor da divisão, Dr. Brandon Williams, se juntou ao grupo. Ele também é um dos únicos membros de alta autoridade da divisão a realizar pesquisas
fora do nível 11, geralmente trazendo consigo uma equipe de cientistas, antropólogos e arqueólogos com habilidades semelhantes. Mantenha-se fora. Esse edifício é propriedade privada do IMBH. Para uma história divertida e educativa, vá para a cena 02.1. Esse é o texto de uma placa colada em muitos lugares perto do Centro de Pesquisa Charles Darwin, por volta de 2006. O que indica que a cena 02.1 provavelmente é o nível 216, já que foi dito que eles encaminham as pessoas para esse lugar. O que também indica que esse grupo ele é relativamente antigo, porque ele está usando o sistema de cenas, provavelmente por uma questão de costume. Ele não quis trocar para o sistema de níveis. Centro do banco de dados do repositório Eterno. Como o último grande centro de banco de dados, o repositório Eterno também mantém sua sede em algum lugar no nível 11. Embora sua localização exata seja intencionalmente desconhecida, acredita-se que o grupo esteja localizado em uma área de alta densidade. Alguns acreditam que eles estejam incrustados em muitas camadas subterrâneas, potencialmente no sistema de metrôs, ou construído em vários arranha-céus. Devido às intervenções de Victor Valentim, não teorizamos e não teorizaremos sobre a localização do banco de dados do repositório Eterno. Esse Victor Valentim tem um link para uma página própria, muito esquisita. Fundado em algum momento no século 21, o repositório Eterno escolheu esse nível como seu território, ironicamente, devido à sua grande população. A quantidade combinada de prédios, pessoas, entidades e saídas tornou-se mais fácil de esconder do que encontrar algum lugar aleatório nas periferias dos backgrounds. Nenhum vazamento sobre a localização do banco de dados do repositório Eterno jamais foi validado, e apenas as teorias listadas anteriormente são possibilidades comumente aceitas, mas não concretas. Pra ser sincero, acho que nem está no nível 11. Claro que está, seu idiota. Seu inglês está aparecendo, XD. Vou te afogar no Thames. Uma discussão no backdoor sobre o repositório Eterno, pouco depois da divulgação da imagem original, 2017. The Lost, Nova Amsterdã. Fundada em algum momento durante ou após o século XIV, a Nova Amsterdã é semelhante à Amsterdã da Terra, naquela época. Estimativas atuais generosamente colocam isso entre 1370 d.C. e 1400 d.C. Há algum tempo entre a morte da última rainha dos The Lost e a coroação de Henrique IV da Inglaterra. Ao contrário da capital, que se orgulha de manter uma aparência alinhada à estética atual do nível 11, a Nova Amsterdã não tem tais escrúpulos. Os arredores da cidade imitam períodos de tempo além do centro. Originalmente a cidade era conhecida apenas como Nova Amsterdã, até que a colônia, que mais tarde seria Nova York, foi estabelecida e adotou esse nome. Nova Amsterdã tornou-se o título temporário que pegou, mesmo depois que o homônimo na Terra adotou um novo nome. Para garantir que sua população não viva na miséria, os The Lost modernizam regularmente suas casas. Encanamentos, ar-condicionado, eletricidade e estradas largas e pavimentadas são todas utilizadas, talvez de uma forma um tanto anacrônica. Como os The Lost estão em um estado de inatividade perpétuo desde antes da fundação da Nova Amsterdã, sua expansão é lenta e seu tamanho é ofuscado pela base beta do MEG. Eles permitem a passagem de muitos comerciantes. Embora Nova Amsterdã seja completamente autossuficiente, áreas foram arrasadas com tratores para criar pastagem para a agricultura, e muitas pessoas realizam trabalhos braçais, tanto nelas quanto em outras construções. Sim, nossa cidade parece velha. Não é mais velha que a capital. Não pense muito nisso. Texto de um cartaz bem-humorado na lateral de um prédio perto de Nova Amsterdã, antes de 1/10 de 2001. E, gente, essas são as colônias do nível 11, e essa foi a parte 2 do nível 11. Aguardem pela parte 3, onde abordaremos as entradas e saídas do nível 11. E comenta aí, cidade, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.